nascido e criado em Santo André. Desde 73 estou aqui na Batalha. Não me conheci já desenhando. Tem registro meu assim, em livro do meu pai, numa mesa de centro que eu virava e desenhava no fundo da tampa da mesa de centro da casa. Na escola sempre, olha, você tem talento, hein? Você tem que trabalhar com isso. E aí eu fui atrás, né? Sempre autodidata ali no começo, brincando. E aí acho que vai conectar o porquê que eu tô aqui, né? Sempre andei de skate quando eu me conheci por gente. Ele me deu a referência de quem eu sou hoje. Me apresentou o estilo de música, estilo de vida. Eu me considerava assim, uma pessoa antes do skate e depois outra. Aí conectou a arte e o skate. Um dia andando de skate pela cidade, nos idos de 88, acho que era, ali na Dom Pedro II, tinha uma escola, né? Ela não está mais lá, o prédio ainda está, Escola Oficina de Artes. Eu andando de skate, fiz uma manobra no estacionamento, num sábado à tarde, olhei para cima, vi que era uma escola de desenho. Na segunda-feira estava ligando e me matriculei na escola. Não conhecia a escola, o skate me levou até a escola. Dali a minha carreira começou, já comecei a trabalhar em pequenos estúdios aqui na cidade, depois fui para São Paulo e aí é um momento que conecta o quadrinho forte. Nessas idas para São Paulo, lendo, de trem, lendo. Toda a minha cultura de quadrinho surge nesse momento que eu li tudo o que aconteceu nos anos 80, de Cavaleiro das Trevas ao Watchmen, de V de Vingança à Orquídea Negra, tudo passou pelo trem. E aí eu comecei a produzir. E também a influência nacional. Piratas, Tietê, Chiclete com Banana, Geraldão, né? Tudo isso borbulhando. Aí comecei a fazer fanzine, ilustrando. Comecei a fazer quadrinho, nada publicado ainda para valer, mas para exercitar o traço. Então eu fiz um skate, fiz um HQ, né, autoral, eu e com o Gilberto X, chamada The Street, que cobria um dia da nossa vida de rolê skatístico. Então eu pegava desde de manhã até a noite, até as baladas, e andando de skate, tá retratado isso, entendeu? Então, ou seja, a influência aí. Ali meu traço evoluiu, né? E aí, profissionalmente, eu comecei a trabalhar mais, comecei a pegar freela, trabalhando em agência na publicidade e trabalhando no traço. E aí surge o convite para eu atuar como professor, que eles chamam de arte educador, aqui na cidade, junto num projeto da biblioteca, que era conectado com a Gibiteca. E ali eu desenvolvi bastante exposições, fazendo a molecada se desenvolver. A gente tinha aula de desenho de anatomia, luz e sombra, e depois terminava, eles tinham que produzir páginas de quadrinho. Variava, né? Tinha gente que fazia pouco, outros muito, mas na média umas 2, 3 páginas saíam. Uma influência old school que eu me recordo, assim, uma das primeiras lembranças da cena local, vamos chamar, de produção, era o Diarinho. E eu acompanhava muito o trabalho do Fernandes, entendeu? Então, inclusive era um momento, eu me recordo, que depois teve uma transição, já entrando um pouco do... Não é tanto digital, mas ele começa a fazer umas experimentações de recorte, né? Então, por exemplo, é naquela fase meio do Castelo Rá-Tim-Bum, fazendo um paralelo só de mídia, que, por exemplo, para usar uma textura, entrava um tecido, né? Para fazer um cenário, ele colocava um recorte e batia no fundo. Isso me chamava muita atenção, dessa montagem, essa colagem que rolava, né? Eu acho que ainda era analógico, se eu não me engano. E depois migra para o digital, e ele também domina em qualquer meio, sem dúvida alguma. Então, Fernandes é uma referência total. Gilmar, outra referência, né? O Baraldi, na questão da cena do rock and roll, né? Sempre publicou uma coisa ligada a isso. Então, assim, o rock, o skate, o quadrinho, a ilustração sempre estava misturado na minha... Para mim é uma coisa só, é o lifestyle, né? Eu vivo tudo isso todo dia. Quem tiver a oportunidade de um dia ir na minha casa, tem gente falando para mim... Estou recebendo gente nova em casa ultimamente, falam que parece um museu misturado com uma biblioteca. É o que foi falado. Eu falei, não, e tem uma videoteca também. Ainda compro mídia física. Bom, a minha vivência com a Gibiteca, ela se dá quando o Adilson Ramos, que é um quadrinista amigo meu, a gente faz um curso junto no Sesc Consolação, e ele trabalha, né, ligado à Secretaria da Cultura, e me convidou para fazer um curso. Foi uma única oficina,
que durou, se eu não me engano, 4 anos. A gente foi tendo várias turmas, a cada turma tinha uma aceitação boa e me convidavam novamente. E foi nesse momento que surge esse encontro, né, de quadrinista, eu pude convidar, me deram essa liberdade de trazer pessoas para dar palestra na Gibiteca, que eles queriam que fomentasse o espaço, né? Então tinha essa simbiose de quadrinho, escritor, né, cultura, tudo isso acontecendo junto no mesmo espaço que era a Gibiteca, que é, né, no caso, a Gibiteca. Uma outra experiência bem bacana que aconteceu na Gibiteca foi quando a gente tinha um projeto chamado Quantum Fiction, que reunia artistas, palestrante e toda a cultura pop que estava em efervescão naquele momento. Então a gente fez muita palestra sobre Game of Thrones, sobre Jornada nas Estrelas, sobre Star Wars. E isso trazia público de 8 a 80, isso que era legal. Então fomentava o espaço, né? Tinha muita gente frequentando o ambiente dentro dessa cultura que ainda era uma coisa meio embrionária. Esse movimento de quadrinho de herói ainda não era o que era hoje, né? Nós estamos falando pelo menos de 10 anos atrás, 12 anos atrás. Então era uma cena diferente, estava tudo acontecendo junto, né? Enquanto que a cultura pop estava trazendo muita gente para o cinema, tinha que mostrar da onde que saía aquela mídia, né? Ou seja, o quadrinho. O quadrinho é a origem de tudo, que depois o cinema vai utilizar e está utilizando até hoje. Eu acho que grande parte da vida de Hollywood, pelo menos dos 15 anos, se dá ao quadrinho. Eles estão filmando tudo. Às vezes com louvor, às vezes não, mas é o quadrinho que origina tudo. E a Gibiteca estava ali juntinho com esse momento que estava em ebulição. Ainda na Gibiteca, a gente conseguiu fazer uma reunião de poder explorar a produção andreense, que acho que isso era importante. Então muitos artistas tinham espaço para publicar o material e mesmo que não era impresso, a gente conseguia fazer exposições. Então aconteciam exposições na Gibiteca com a produção local e também a gente chegou até a ocupar o Salão Nobre da Prefeitura, que foi assim, eu acho que o ápice. Ficou 40 dias numa exposição com artes, fanzine, produção das oficinas, né, tanto a minha como do Alex Borges, que também era outro artista, arte educador, mostrando a produção local, né, com também de criança a idoso. Tinha acontecido um caso na minha oficina que a avó levava o neto e depois ela gostou daquela coisa e fez a oficina e produziu e expôs junto. Então a avó e o neto na mesma exposição. Isso não tem preço.